Pai querido, nós vamos ler a Tua palavra e eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que se revela a nós. E eu peço que o Senhor se revele a mim, revele àqueles que estão ouvindo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tire toda a venda que estão cobrindo os olhos das pessoas que estão nos ouvindo, Pai. E, Pai, que caia por terra toda ilusão de Satanás, todo sofisma, toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Todo tampão nos olhos caia por terra em nome de Jesus. E que os olhos espirituais sejam abertos agora em nome de Jesus. Amém? Preste bem atenção aqui. Antes de eu começar, eu estava falando sobre diversos assuntos aqui e já me veio o desejo de ministrar sobre isso. Já estava separado esse texto. 2 Coríntios 4,4 diz assim, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus, com letra minúscula, Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Viu? Porque, no 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vosso servo por amor a Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandecerá a luz. Quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória na face de Jesus Cristo. Olha só, veja bem. Ele diz aqui que, olha o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Você sabe por que isso está acontecendo? Você sabe por que quantos jovens, adultos, quantas pessoas que já tiveram até um encontro com Deus, já tiveram uma experiência com Deus, certo? Eles têm deixado de ser levados por essas coisas, porque o Deus deste século, gente, o Deus desse século, a Bíblia diz Deus com letra minúscula, cara. Está falando do diabo, só não vê quem não quer. Está falando que o Deus desse século cegou o entendimento. Ou seja, hoje nós temos dentro e fora da igreja uma grande parte das pessoas cegas, não fisicamente, mas cegas espiritualmente. Por quem? Cegadas por quem? Pelo Deus deste século. Então você é cegado, como nós estávamos falando, a liberação das drogas até uma quantidade. Os políticos, autores desses projetos, foram cegados pelo diabo. Aí, com isso, libera-se para que os jovens possam utilizar uma quantidade X de drogas sem que sejam enquadrados em qualquer crime, mas, com isso, eles são aliciados, viciados legalmente, sem cometer nenhum crime. Depois, para manter esse vício, eles vão ter que se virar, ou gastar o seu salário, trabalhar e gastar, ou o quê? Cometer furtos. Quando ele cometer um furto, ele é preso por roubo. Se durante esse furto ele tentar um homicídio, houver uma tentativa de homicídio, a pena é maior. Se durante esse furto ele matar alguém, a pena ainda é maior. Então o diabo cegou os nossos legisladores para que eles aprovem uma lei, como já acontece na Europa e em outros países que não tem dado certo, uma lei desse porte, trabalhando para o diabo. Esses legisladores trabalham para Lúcifer, e para que possa prender e escravizar as pessoas nas drogas e também jogá-los numa prisão. Correto? Dentro da igreja, da mesma forma. As pessoas são cegadas, ou seja, líderes são cegados, que não pregam a palavra, pregam um monte de coisa, mas foge dos princípios da palavra de Deus. Hoje as pessoas precisam viver dentro dos princípios da palavra de Deus. Conhecer a Bíblia, muita gente conhece, sabe? Partes da Bíblia, um monte de gente conhece. Vocês estão me ouvindo, conhecem um monte de parte da Bíblia. Mas muita gente que conhece essas partes da Bíblia vive uma vida derrotada, uma vida terrível, uma vida escravizada por vício, escravizada por miséria, escravizada por um monte de coisa, porque conhecem a Bíblia, mas não vivem os princípios da Bíblia. Conhecer a palavra é muito fácil, qualquer um pode conhecer. Viver as revelações que estão nela é outro departamento, cara. É outro nível de vida espiritual. Entendeu? Então, o que o diabo faz? O diabo faz o seguinte, ele cega a pessoa. Outra coisa, por exemplo, nós temos hoje, dentro da nossa mídia, por exemplo,
é cegado, as autoridades estão totalmente cegas porque elas trabalham para o império das trevas. Então hoje você tem filmes, novelas, videogames, que são totalmente satânicos, que são voltados para destruir a família. É ou não é? Basta você assistir as novelas, basta você assistir os filmes, basta você assistir os desenhos animados, os videogames, você vê pessoas que cometeram massacre, mataram várias pessoas, passar 2 anos, 1 ano todo estudando um videogame para poder, através daquelas estratégias daquele videogame, matar, tirar vidas. Entendeu? Essa pessoa foi o quê? Cegada. A mídia, os homens que estão por trás da televisão, por trás do cinema, de Hollywood, etc., dos videogames, foram cegados por Satanás e começam a trabalhar em favor de Satanás e não do reino de Deus. E aí o que acontece? Nós, que somos a classe consumidora, também cegados, aí entra a igreja totalmente cega, líderes totalmente cegos, começam a comprar essas coisas, a aceitar isso, a receber isso na sua casa, a permitir que os seus filhos vejam, usufruam dessas coisas, porque também foram cegados. Então o que o diabo tem que fazer? Primeiro, ele cega aqueles que vão trabalhar diretamente para ele, na produção disso. Livros, gente, tem livros, que jovens lendo livros como Saga dos Vampiros, sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter e tantos outros livros. Jovens e adultos, tem pessoas lendo tanta porcaria. Primeiro, cega-se o entendimento espiritual do autor na parte de ser tocado por Deus. Ele trabalha para o próprio Satanás, escrevendo livros e essas fábulas, tudo isso. Vem para cá. As pessoas foram cegadas, você viu ali, 2 Coríntios 4,4, cara, não sou eu que estou dizendo não, olha só, nos quais o Deus, com letra minúscula, destes séculos, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, eles ficam cegos e começam a usufruir dessas coisas que foram entregues de bandeja por aqueles que trabalham para o diabo nos entregar. E aí você se alimenta disso através das novelas, através dos filmes, através dos livros, através das músicas, através dos videogames, através das leis. Porque o fato de ser, veja bem, obedecer à lei, nós temos que obedecer todas as leis da nossa nação, desde que ela não se confronte com a palavra de Deus. Por exemplo, lá na Holanda é liberado a droga, aqui no Brasil vai ser liberado por uso até uma quantidade. Eu não sou obrigado a praticar aquilo que esses legisladores que servem ao diabo fazem, eu não sou obrigado, porque se eu for praticar isso eu vou de encontro à lei divina, e eu não quero ir de encontro a Deus. Porque, meu amigo, a giripoca vai cantar um dia todo mundo vai dar conta dos seus atos. Um dia você, sendo você, jovem, velho, bom, ruim, crente ou não crente, você vai ter que dobrar o teu joelho na presença do Altíssimo e você vai prestar conta dos seus atos. E ali haverá um julgamento e não terá volta. Vai para o fogo eterno aquele que vivia na prática do diabo e não terá volta. Meu querido, talvez você é um jovem que está me ouvindo e fala assim, pô, só tenho 15, 16, 18 anos, 20 anos, eu tenho muita coisa para viver, deixa esse negócio de Deus, de religião para o futuro. Quantos jovens você conhece que morreu com 15, 13, 14, 20 anos? Você tem amigos que já morreram nessa idade? Você já imaginou o que você pode ser da sua vida daqui a 1 hora, daqui a 2 horas? Eu sei dizer de uma coisa, quando você tiver que prestar conta perante a Deus, cegado ou não pelo diabo, não terá volta. E inferno é morte eterna. E não adianta eu dizer assim, Deus, foram os políticos que fizeram essa lei. Deus, por que o Senhor criou a maconha? Por que o Senhor criou a cocaína? Por que o Senhor criou a droga? Por que o Senhor criou a cana para me viciar em bebida? Não tem essa churumela, não. Isso é conversa para boi dormir. Vai se apresentar perante o Senhor e vai ter que pagar por aquilo que fez. E não existe purgatório, não existe lugar que eu fique assim, com coisinha não, lá esperando a depuração dos meus pecados. É fim da minha oportunidade porque eu morri. E é o começo de uma eternidade, uma coisa que não terá fim. Perdição eterna, morte eterna. Então não tem essa. Agora, dentro da igreja, vamos para dentro da igreja.
grande parte da igreja nesse versículo. Cegas. Ah, mas aqui está falando que é para os incrédulos. Meu irmão, me diga uma coisa. Como? Pastor, o senhor está enganado, pastor. O senhor dançou nessa. Olha só, leia o texto aí, pastor. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É dos incrédulos, não sou eu creio. Espera um pouquinho. Se tu crê realmente, tu obedece. Se tu obedece, tu não vive no pecado. Se tu não vive no pecado, você não é um incrédulo, porque você obedece e crê na palavra. Certo? Esse crer na palavra não é só o fato de saber que Deus existe. E na igreja. Crer, até o diabo crê. Pergunta para Satanás. Satanás, vem aqui, quero bater um papo contigo. Satanás, Deus existe? Ele vai falar, existe. Você crê que Deus existe, Satanás? Ele, claro que eu creio, foi ele que me criou, pô. Foi ele que me destituiu da glória. Claro que eu creio que ele existe. Ah, então até o diabo crê? Sim, só que o diabo treme. E talvez você e eu não cremos e não trememos. Então isso aqui é para você e para mim se eu não crer. Porque viver na presença, crer em Deus e não viver debaixo da sua autoridade, dos seus princípios, é se tornar um incrédulo, é pisar no sangue de Jesus, é invalidar o sacrifício de Jesus na cruz, é ser um incrédulo. Porque se eu sei que Deus fala assim, olha, teu corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, eu não posso me entupir de drogas, eu não posso me entupir de comida, eu não posso me entupir de bebida, eu não posso me prostituir, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu vivo praticando isso, eu não creio nisso. Não, mas eu creio nisso, pastor, que eu sou desobediente. Ah, sim, é rebelde, então tá bom. Toda rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Então, além de rebelde, tu é um feiticeiro. E lá na Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino. Então, se você está em desobediência à palavra de Deus, você é um feiticeiro. Se você está em desonra ao seu pai, sua mãe, desobediência, você se torna um feiticeiro. Porque toda rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E me diga onde tem na Bíblia, me diga onde, que os feiticeiros vão ter um lugarzinho legal do lado de Jesus. Me diz na Bíblia onde. Então não tem. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, porque se eu estou na igreja, se eu conheço a palavra de Deus, eu não vivo a palavra de Deus, eu estou em desobediência. Se eu estou em desobediência, eu não creio em Deus. Porque se eu estou em desobediência, eu não creio que Deus pode pesar a mão sobre mim. Eu não creio no reino de Deus, porque eu não quero o reino. Eu não creio que eu tenho salvação, que eu vou para a glória, eu não creio nisso. Como não crer? Claro, porque se eu sei disso, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo, sabendo que Jesus veio aqui morrer para me salvar, e eu vivo em rebeldia a esse Jesus, eu estou pouco me lixando porque ele disse, eu estou pouco me lixando porque ele pregou, eu estou pouco me lixando porque ele prometeu para mim, então eu não creio nele. Aí esse versículo é para mim. Aí o diabo vem cega, e eu começo a viver na prática do pecado, e vou me afundando cada dia mais. Então, hoje nós temos uma grande geração. No mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, disso aí não é de se duvidar e não de se esperar de outra coisa não, o mundo vai estar assim, vivendo cego. Claro, é o mundo, vive debaixo da autoridade do diabo. Por quê, pastor? Quer ver? Tem pessoas que falam assim, mas não foi Deus que criou a maconha, Deus criou a cocaína? Deus também criou Lúcifer. Vai dar uma fumadinha? Vai dar um passeiozinho de braço dado com Lúcifer? Porque foi Deus também que criou Lúcifer. E aí, vai encarar? Vai encarar? Você é mulher suficiente, macho suficiente para encarar uma parceria com Lúcifer? Porque se eu faço uma parceria com a maconha, se eu faço uma parceria com a cocaína, faço uma parceria com a bebida alcoólica, com o cigarro, porque foi Deus que criou o tabaco, foi Deus que criou a cana, foi Deus que criou a maconha, foi Deus que criou a folha de coca. Então foi Deus que criou Satanás. Sai de braços dados com ele, encara uma vida juntinho com ele, aí vai dormir com ele, acordar com ele, fumar ele. Você entendeu? Então são princípios totalmente errados, de pessoas cegas. E quando eu estou cego, meu irmão, eu piso em prego, em vidro, eu caio em buraco, porque eu estou cego.
E qual o remédio para isso, pastor? O remédio para isso é se voltar para Deus, é se arrepender do seu pecado. Então, se tem alguém me ouvindo aí agora, que vive na prática do pecado, se tem alguém me ouvindo aí agora que acha que está cego, foi cegado pelo diabo, porque, pastor, parte disso que o senhor está falando aí, eu vivo. E eu acabo até fazendo, pastor. Eu vejo esses desenhos, eu vejo essas novelas, eu vejo esses filmes, eu deixo meus filhos ver. Eu fumo, eu bebo, eu cheiro, eu minto, eu adultério, eu me prostituo. Entendeu? Eu não obedeço meu pai e minha mãe. Não é verdade? Eu desonro meu pai e minha mãe. Entendeu? Então, se tem alguém aí que quer agora se arrepender, que entende que está cegado, cegadinho, cego. A mentira, por exemplo. Quantos crentes vivem de mentira, cara? Vivem mentira em mentira, mentira em mentira. Exagerar é mentira. Tinha 50 pessoas no culto, tinha 10. Cara, eu fui a 120 por hora. Mentira, foi a 100. Cara, poxa, cara, aquele dia ali tinha tanta gente, tinha umas 100 mil pessoas lá, tinha 20. O exagero é mentira. Se você é escravo disso, escravo da mentira, escravo do vício da droga, escravo do vício da bebida, escravo do vício da novela, do filme, da pornografia, da masturbação. Se você é escravo disso, você foi cegado pelo diabo. E muitas vezes vive na prática disso achando que não é pecado. E outra cegueira que o diabo faz, eu culpo o outro. Eu estou assim porque Deus criou a maconha, porque Deus criou a cocaína, porque Deus criou o sexo, porque Deus criou as drogas, porque Deus criou isso. Eu estou assim porque eu não tenho mãe. Eu nasci e minha mãe me abandonou. Eu estou assim porque a culpa é do meu pai, porque eu não tenho pai, meu pai me abandonou. Eu estou assim porque a culpa é da minha professora. Eu estou assim porque a culpa é do meu avô, que me deu uma surra, do meu pai. Eu estou assim. É tudo culpa do outro. Isso é a síndrome de Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deu. Deus, que Eva falou? Olha só, é síndrome dos dois, de Adão e Eva. Senhor, foi a serpente que o Senhor colocou aqui no paraíso. Senhor, foi a mulher que tu me deu. É sempre o outro, meu irmão. Cada um vai prestar conta dos seus atos perante a Deus. Eu não vou poder responder pelos erros do meu filho. Eu não vou poder responder pelos erros da minha filha. Eu vou poder responder pelo meu. Por exemplo, se eu não os eduquei no caminho do Senhor, eu vou pagar por isso, bicho. Pago aqui, porque eu os vejo se perdendo. E eu creio que lá em cima, lá com Deus, eu vou ter um acerto. Está entendendo? Eu sei que lá com Deus eu vou ter um acerto. Se, por exemplo, eu sei que isso, hoje eu estou tendo consciência, eu estou ouvindo o Senhor falar, eu sei que isso é pecado, eu continuo no erro, pronto, agora o problema é meu, eu já vou ter que me virar com Deus. Porque eu estou vivendo na prática do pecado, tendo consciência que eu fui cegado pelo diabo, e tendo a consciência disso, continuarei fazendo isso. Um abraço para o gaiteiro, bau, meu. Vai prestar conta a Deus. Ok? Se tem alguém me ouvindo aí, que quer se arrepender, e tem alguma coisa que pratica isso, e viu que está cegado pelo diabo, que está totalmente de olhos vendados, quer orar e se arrepender desse pecado? E se você que está ouvindo agora quiser fazer essa oração, aqui ao vivo ninguém se manifestou, ok? Ninguém se manifestou, então todos que estão ouvindo ao vivo não precisam pedir perdão de nada. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus vocês estão bem firmados na rocha, não tem nenhum problema dessa área. Eu vou orar aqui, porque de repente essa mensagem vai ser apresentada para outras pessoas ou baixada na internet, e pode ser que alguma pessoa que não como vocês, que tenha problemas, queiram orar. Vamos orar? Ora assim, fala assim: Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo de ter permitido
que o diabo cegasse a minha visão espiritual. Eu me arrependo do pecado. Fale o nome do pecado. Você que está orando agora, fale. É prostituição, é avareza, é sexo ilícito, é desonra, é drogas, é álcool. Eu não sei qual é. Fale, confesse a Deus agora. Eu me arrependo em nome de Jesus. Pelo pecado, fale o nome do pecado. E eu peço agora, Deus, eu te peço agora, que o Senhor tire toda a venda que tem me cegado. E que a partir de hoje, Deus, eu possa ver realmente aquilo que o Senhor quer para mim. E também ver aquilo que o diabo tem armado contra mim. Senhor, abra os meus olhos espirituais em nome de Jesus. Porque eu me arrependo de até hoje ter deixado o diabo me cegar. Mas de hoje em diante, Senhor, eu quero viver sobre a luz da Tua palavra e servir somente ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quebro todo laço, eu quebro todo tipo de pacto que eu fiz com o diabo, com esse mundo tenebroso. Eu rejeito, eu renego, eu renuncio esses laços para dizer ao Senhor, eu quero entregar totalmente a minha vida nas suas mãos, nas mãos do Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo venha morar em mim a partir de agora. E eu quero, a partir de agora, viver na obediência do Senhor, numa vida de obediência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa mensagem vai estar no nosso site, www.amazongospel.com.